Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esses 10 minutinhos aí que estava rodando aí, como sempre, é pra gente não perder aí o tempo aí de entrar aí nas lives, entrar aí ao vivo, porque muita gente, né? Muita gente fazendo, acho que agora diminuiu um pouco mais. Mas a gente fica meio temeroso, né? Se não, de repente se entra em cima do horário, não dá certo, né? Então estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, encerrando. Agora já não dá para se perceber mais, né? Que dia é da semana, porque como tá todo mundo em casa, então é segunda, terça, quarta, você até perde os dias da semana aí. E glória a Deus, já estamos aí, o pessoal chegando, vamos esperar o pessoal, mais gente chegar aí. Aí, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, vai convidando aí os seus amigos. Até o Kiko aí de Cruzeiro falou que tá ligadinho aí para receber a palavra. Beijo aí, meu querido. Beijo aí. Beijo de longe, né? E logo, logo perto. Em nome do Senhor Jesus. Então eu louvo ao Senhor por cada vida que está tendo força de separar esse momento aqui para poder estar na presença do Senhor, porque sabe que até mesmo em casa e com a tecnologia nas nossas mãos, às vezes a gente ainda não tem forças para poder abrir no local certo para ouvir uma palavra, né? Tá com áudio, a irmã tá perguntando se tá com áudio aí. Tá com áudio? Dá um ok aí. Bom, o pessoal tá, porque tá dando a paz do Senhor, ninguém falou nada. Vê aí o seu como é que tá, tá bom? Glória a Deus. Eu queria já abrir essa live aí, lendo uns salmos com vocês, uns salmos para vocês. É o Salmo 150. Salmo 150 diz assim, ó: Aleluia, aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no seu santuário. Paz, Senhor Jesus. Louvem-no no seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Você tem vida? Você já agradeceu ao Senhor hoje? Já louvou ao Senhor hoje? Já cantou uma música para Deus hoje? Hein? Nós precisamos sim ser gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor. Gratidão. Sentimento de gratidão sempre. Sem se importar com as situações, né? E o Senhor tem nos dado vida, vida abundante. E por isso nós estamos aqui. Por isso nós temos força de estar aqui. Estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E a nossa fé está sendo acrescentada aí mais um dia para a glória de Deus. E nessa semana aqui a gente já apresentou, já falou essa semana aqui sobre várias situações. Já sobre oração, nós falamos sobre oração, estudo sobre oração, palavra sobre oração. Na segunda-feira a Simone falou sobre frustração, né? Os irmãos acompanharam aí. Eu creio que essa semana todos nós avançamos um pouquinho mais em fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então nós crescemos um pouquinho mais diante do Senhor. Nós aprendemos sobre intimidade, a intimidade do crente com o Senhor. E nós vimos que a intimidade a gente adquire somente com
A gente adquire a intimidade com o que, meu amor? Você responde para mim. Andando junto. Andando junto e com o tempo. Lembra? É bom a gente frisar isso. A gente não consegue ter intimidade com um amigo chegando, eu conheci o João. Chego lá, ô, prazer, João, tudo bem? Tudo bem, beleza. E aí já surge assunto, vários assuntos da família, de filho, de negócios, de Deus e tudo mais. Não, né? Então, com o tempo a gente vai tendo relacionamento, vai conhecendo, vai tendo intimidade com essa pessoa e vai esboçando tudo o que tem para falar para essa pessoa. E assim é com o Senhor. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente está na presença do Senhor, mais intimidade, mais íntimo eu consigo ficar com o Senhor. Não é verdade? Intimidade, nós aprendemos essa semana sobre oração, nós aprendemos sobre autoridade, aprendemos sobre fé, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ontem nós ouvimos sobre amor, né? O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. As muitas águas não pode afogar esse amor que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amado? Eu já vou orar com você e a Simone já está aqui do lado. Ela vai trazer algo do Senhor para as nossas vidas hoje. Abençoado, que você possa estar abrindo o seu coração. No período da manhã eu fiz uma live no horário do culto. E essa live que eu fiz com a leitura do livro de hoje, que é Romanos 2 e Juízes 17. Se você não viu a live da parte da manhã, entra no site aí, que a Sâmia já arrumou ele e está lá da forma correta para você assistir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só pegar. Vamos orar? Vamos orar, Gi? Ô Glória, vamos orar, filha. Amém. Glória a Deus. É bom ver o rostinho de vocês aí, ó. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Papai querido, ô Jesus, nós te amamos, Senhor. Ore comigo, amados. Ore comigo, ore ao Senhor juntamente comigo. E para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Ore ao Senhor para que você venha entender a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. A tela agora ficou mais bela a tela, né? A combinação. Cheguei, agora. Igreja. Sâmia, eu também cheguei. Paz, bora orar. Oh Deus, Papai querido, Deus Santo, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós glorificamos o seu santo nome, Pai. Sim, meu Deus. Queremos te bendizer, Senhor, queremos te glorificar nesta noite, Senhor. Mais uma vez estamos na sua presença, Senhor. E o Senhor, Papai querido, falou que para nós já no início, Deus, no início, Senhor amado, desta live, tudo que tem vida, louve. Tudo que tem fôlego, respire ao Senhor. Respire o Senhor. Oh, Pai, basta o seu hálito, o hálito do Senhor, e tudo se seca e murcha, Senhor. Oh, Pai, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor que faz transbordar, sim, Senhor amado, os nossos corações, Deus, do seu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa de domingo, Senhor, em que o Senhor tem preparado todas as coisas para as nossas vidas, Senhor. Sou grato a Ti pelo meu lar. Agradeça ao Senhor pelo seu lar aí, amado. Agradeça ao Senhor pelo seu lar. Sou grato a Ti, Deus. Sou grato a Ti, Senhor amado, pelo meu lar. Eu te agradeço, Deus, pela vida da minha esposa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor amado, pelos meus filhos. Eu te agradeço, Senhor,
porque o Senhor nos deu, Pai, um local para nós estarmos, para nós dormirmos, para nós repousarmos, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor, pela saúde que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, se houve algum murmúrio, alguma reclamação que saiu dos meus lábios neste dia, Senhor, me perdoa, Senhor amado. Eu somente quero Te agradecer, eu somente quero Te louvar, Senhor amado. Eu somente quero Te bendizer, Senhor. Bom é, Senhor amado, estar juntamente com os meus irmãos diante de Ti, Senhor. Não há lugar melhor, Senhor, não há lugar melhor que a Sua santa e bendita presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor falando aos nossos corações, nós precisamos do Senhor nos envolvendo, nós precisamos do Senhor nos abraçando. Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor amado, a cada lar nesse momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, envolve com o seu amor, abraça, Senhor amado, a cada vida, Senhor. Não sei, Senhor amado, se no nosso meio alguém que está nos assistindo, Senhor, está precisando de algo, se encontra angustiado, Senhor, ou temeroso com toda essa situação, Senhor, ou está solitário nesse momento. Vai, Pai, Espírito Santo de Deus, enche essa vida, Senhor amado, com o seu amor. Visita, Senhor amado, repreendendo, Senhor, todo o mal, Deus, tirando, Senhor amado, tudo que não provém de Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Senhor amado, no seu poder. Sabemos, Senhor amado, que a Sua vontade, qual a vontade do Senhor, o que a vontade do Senhor é, amados? A vontade do Senhor, a Sua vontade, Deus, é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas, Senhor. Se tivermos que passar por algumas situações, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, nos dê força para passar, Senhor amado, o que tivermos que passar, Senhor. E sabemos, Senhor amado, que lá na frente, depois da batalha, Senhor, Deus, nós cantaremos, Senhor amado, o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Posso ver um amém? Posso ver um glória a Deus? Você não vai ouvir, você vai ver, né? Eu vou ver, glória a Deus. Amém? Pastora Simone vai estar falando algo da parte do Senhor para as nossas vidas já, em nome do Senhor Jesus, e o seu coração aí já está pronto para receber. Não fica saindo e voltando, não. Fez um propósito com o Senhor de estar aqui, então ouça a palavra do Senhor, ouça o que Ele tem para a sua vida, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, né? Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Vocês sabem que eu estou agora... Nesse momento, eu estava glorificando a Deus. Depois você me pergunta. Eu estava glorificando a Deus. Eu estava glorificando a Deus por ter uma igreja que congrega, por uma igreja amorosa, por irmãos verdadeiros, por irmãos sinceros. Sabe, irmãos, cada família tem o seu jeitinho, né? Cada família tem família bem aglutinada, tem família mais fria, tem família mais estourada, tem família mais nhenhenhé, tem família mais cheia de protocolo, tem família mais, cada um levanta de um jeito que quer, tem família que, sabe, cada família ela tem o seu jeitinho de ser. Mas família é família. Isso já trazendo a reflexão para você e para a sua família. Porque não compare a sua família com outras famílias. Porque a sua família é uma família especial. E nós não somos diferentes. Na verdade, eu costumo entender que a família de Deus ela é enorme. Mas eu acho que temos várias tendas, né? Cada lugar, na verdade, um povo que congrega. E a gente acaba sendo uma família ali aglutinada. Uma família assim, né? Que também não vamos dizer que não tem as diferenças, né? Vamos dizer. Só um minutinho, irmãos.
Também não vamos dizer que não tem as diferenças. Por quê? Porque as diferenças faz parte de uma família sadia, de uma família que tem vida. Se fosse todo mundo bonitinho, assim, ó, robô, não teria graça. Da mesma forma que Deus também, ele dá liberdade, por quê? Porque ele quer filhos vivos, filhos que se movem, filhos que se expressam. Deus, ele valoriza demais a nossa expressão. Por isso cada um tem o seu jeitinho de ser. Cada um tem a sua forma de louvar a Deus, cada um tem a sua forma de glorificar a Deus, cada um tem a sua forma de conduzir as verdades de Deus. Mas o que não pode ser diferente nessa família é a verdade que está dentro de nós, de um Jesus que é o nosso Salvador, de um Deus Pai que é um Deus bom, que a vontade dele, como o pastor Daniel disse aqui, é uma vontade boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, eu estava agora na parte da tarde refletindo algumas coisas e eu estava tomando banho agora há pouco, pensando assim, antes, quanto tempo faz que eu não tirava para refletir sobre algumas coisas, irmãos? Eu digo refletir sem pressa, sabe? Com mais tempo, saboreando mesmo a palavra do Senhor. A não ser quando é para o estudo, mas no sentido assim de devocional mesmo, sabe? Nós precisamos trazer à memória isso. Nós precisamos trazer à memória... Não tem problema não, não tem nada. Nós precisamos trazer à memória isso, trazer à memória esse devocional, esse momento de estar junto com o Senhor, faz muita diferença. E eu louvo a Deus por vocês que são a minha família, porque nós congregamos, nós entramos na mesma tenda. Nós, cada um fala o seu jeitinho, mas a gente já se conhece, a gente já tem uma característica. Essa tenda, ela tem uma característica. Tem uns que são famílias mais do retetel, do fogo, outras são mais vamos todo mundo cultuar, vamos todo mundo adorar, outras vamos todo mundo aprender. Cada família tem um jeito, e esse jeito vem dos pais, né? Que na verdade nós aqui, eu e o Daniel, que estamos nessa figura aí de pai, nessa família. E é bem isso, então a igreja ela vai tomando o jeitinho da pessoa. Você pode ver que tem gente que não se encaixa, porque não combina o jeito, mas não significa que também não é adorador. Porque eu acredito, a igreja do Senhor, como ela é invisível, eu não tenho essa visão de que o outro saiu daqui e vai congregar lá, não. Eu acho que o importante é a gente estar no lugar onde a gente dê fruto. Aí sim eu acho importante. A gente pode dar fruto. Agora, criticar, porque também tem aquelas famílias assim, né, no real mesmo. Eu conheço famílias que falam, a minha família é a certa. Eu tenho o grupo da família e ninguém mais entra. Sabe, irmãos? Tem famílias assim. Será que a sua não é assim? Meu Deus. Então, tem famílias assim, a minha família. E aí, quando os irmãos estão juntos, fala a mesma linguagem. Tem família que não abre para pessoas novas entrar. E também não permite que ninguém saia. Então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o evangelho é livre, Deus, ele nos dá liberdade, Deus, ele é bom, e se o amor não for na base de todas as coisas, ele não vai fluir. O que acontece? Só que a família, ela tem uma ordem. Vocês podem ver, uma casa onde não tem os pais, o pai e a mãe bem firmados, a família ela fica perdida. Então, o que acontece? E há uma hierarquia, que quando essa hierarquia não é respeitada, numa casa onde todo mundo manda, tem confusão, porque não tem acordo. Então, sempre tem que ter um equilíbrio, e isso é muito importante. Então, eu estava pensando à tarde em vocês, e eu estava tomando banho, louvando a Deus mesmo por vocês, porque, olha, são 22 pessoas. Não é me ouvindo, eu não penso assim, mas são 22 pessoas que estão se encontrando agora nesse momento. Estão se encontrando comigo, eu estou falando um pouco, eu estou compartilhando as minhas ideias. Eu não estou naquela posição de estou no controle, sou a voz profética dessa igreja. Não, irmãos. Nós estamos aqui unidos, vocês já viram que outros dias eu estive animada, abatida, chorona. Cada dia a gente está de um jeito. Né? Então, o que acontece? Nós somos família e somos humanos. E estamos embaixo da proteção de um Deus maravilhoso, que nos guarda, que nos sustenta, um Deus que nos ensina, um Deus que nos ensina à distância.
um Deus que nos ensina à distância, que nesse momento eu não consigo pegar você, eu não consigo dar um abraço em você, eu sou pegajosa, né? Tem uns que não são, mas eu sou. Então o que acontece? Eu não consigo pegar, meu linda, mas eu consigo sentir, através do próprio Espírito Santo de Deus que está em mim, está em vocês, a gente sente verdade, a gente sente o amor, a gente sente, nós somos ligados. Você já me conhece. Outros não são só da igreja, mas são parentes também, que já me viram desde, né? Tem pessoas aí, como que eu tô vendo que tá na live, aí a minha tia Sueli, tem a minha mãe, tem a Nathalie, que também, acho que tá aí também. E aí o que acontece? Outros não, já estão me conhecendo mais agora. O Léo, né, que é um que tá adotado faz tempo nessa família. Então o que que acontece? Nós estamos aqui. E vocês já me conhecem, aqueles que também me conhecem há pouco tempo, eu acho que já me conhecem. E eu tenho pensado pra mim, e por isso que eu passo isso pra vocês, que a minha proposta é passar pra vocês aquilo que eu passo pra mim. Qual é? Amor, liga um pouco. Qual é a proposta? A proposta é o quê? É se firmar com o Senhor. Tô morrendo de calor já, irmãos. Só um minutinho. Não adianta. Não adianta fazer escova para falar com vocês. Não adianta. Porque a gente faz escova. Ai, que delícia. Deixa parado aqui em mim. Então, a gente faz escova, a gente não fica bonita muito tempo. Não tem como. Então, o que eu tava falando, a minha proposta é assim como eu tenho falado isso pra mim, sabe? Sabe aquela coisa, se nós ficarmos fiéis até o fim. O que que envolve essa fidelidade, sabe? O que envolve o ser cristão, mas não é ser cristão. O que envolve eu permanecer na fé, sabe, guardando a fé, combatendo o bom combate, né? Terminando a carreira, quando Paulo diz, até o fim. O que me leva, o que me faz eu ser assim, o que me ajuda. Ou seja, é a comunhão. O que que é? A leitura da palavra, está sempre em sintonia com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou assim. A gente carrega, às vezes, um momento na nossa vida que a gente é inconstante, sabe, em algumas coisas. Ou a gente, muitas vezes, tem aquela coisa que se vê em momentos fracos na vida, que você fala, meu Deus, parece que a gente é a única pessoa que está passando naquilo na vida. E a gente fica com a visão no sofrimento de um jeito que parece que não tem mais o que fazer. Eu falo isso porque eu já passei e ainda passo em alguns momentos crises de ansiedade. Eu já passei e ainda passo alguns momentos em que a minha visão às vezes pode ficar limitada. E o que que acontece? Aonde que eu tenho que me refugiar? Nos irmãos. Aonde que eu tenho que me refugiar? Na palavra de Deus. Igreja não se faz sozinha, irmãos. Igreja, até nós. O pastor Daniel falou assim, vamos estar íntimos com Deus, porque estando íntimo com Deus, o que que acontece? A gente conhece Ele. E conosco não é diferente, sabe, irmãos? E é uma proposta para nós pensarmos, será que nós na igreja conhecemos todas as pessoas que congregam conosco? Será que nós, ou nós de repente só partimos um pão com algumas pessoas? Isso é para eu refletir, isso é para você refletir. Como igreja, o corpo, ele é visto como um corpo, como uma família, sem divisões? Então, o que que acontece? Sem aquele que é melhor, aquele que é pior? Será que come irmãos? É lógico que come irmãos, né? Às vezes o Daniel mesmo, ele tem 7 irmãos. Tem irmãos que ele tem mais afinidade, tem irmãos que ele tem menos afinidade, tem irmão que parece que entrosa melhor. É assim. Mas família, quando todo mundo se reúne para uma festa, que a nossa festa é a ceia, que a nossa festa são os nossos churrascos, que a nossa festa é quando cada um leva um pratinho, família é para congregar, comunhão, comungar, né? É aquilo que a gente caminha, que a gente fala, que a gente compartilha e que vamos e que a gente cresce junto. Então o que eu quero falar para vocês nesta noite é para vocês trazerem a extensão mesmo, sabe, da sua família para a igreja. Eu vou repetir. Trazer a extensão da sua família para a igreja. Porque quando você perceber isso, a igreja ela vai ser leve, ela vai ser tranquila, ela vai ser gostosa, você vai ter vontade de estar. A igreja ela não vai ser colocada em segundo plano, porque você vai entender que igreja são pessoas, igreja não é templo.
Na verdade, nós que somos o templo do Espírito Santo. Mas é assim, se a gente começa a pensar assim, eu sou o templo do Espírito Santo, a igreja sou eu posso fazer meu culto em casa, significa que eu não tenho muita vontade de congregar para abraçar o meu irmão, para ver o meu irmão. Parece que eu tenho um pouquinho de resistência com vidas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque família é para se ajustar, família é para se reunir, família é para fazer lives ou vídeos, aquela coisa toda. E a gente peca. A gente peca, sabe por quê? Eu fui, até mesmo, acho que até a Nath que tá aí me ouvindo, ela falou assim, vamos fazer um vídeo entre nós, família, tal, entre nós, tal, aquela coisa. E a gente vai parando, a gente peca. Eu não fiz isso fiz ontem. O primeiro videozinho que eu fiz entre eu, minha mãe, meu irmão, que tava fora, e a Daniela. Nós 4. Olha só. Então, aquele que tem mais habilidade, que eu fiquei sabendo esses dias, que dá pra fazer esse vídeo 4 pessoas pelo WhatsApp. Então, eu fiquei sabendo isso, falei, nossa, tá... E outra, da mesma forma como eu fiquei sabendo que pelo WhatsApp dava, eu pensei que era uma outra coisa, né? Então, o que acontece? Como eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, o que acontece? Muita gente talvez nem saiba também. Valdir, um beijo, meu lindo. Eu amo você. Manda um beijo pra dona Naira aí também, tá? Então, o que acontece, meus irmãos? Então, nós precisamos ter essa coisa. E se você tá lembrando de mim, faz um vídeo comigo, se me dá um toque, sim, eu vou chamar você num vídeo. Vamos conversar, vamos bater papo, sabe? De repente tá almoçando, fala, deixa eu chamar alguém para almoçar comigo. Eu tenho feito isso com a minha mãe. E isso é importante, a gente vai se adaptando, né, em algumas coisas, porque senão a gente morre. Sabe, irmão, senão a gente só fica toda hora comendo, trocando comida e aquela coisa toda e a gente morre. Então, a gente tem que começar a pensar assim, Deus é um Senhor, é um Pai de grande família. E a família somos nós. E a família é a igreja de Jesus. E eu estava vendo num livro, irmãos. Eu estava vendo sobre um livro de estudo. Eu estava vendo sobre alguns atributos de Deus. Porque você sabe que atributo é algo que é específico daquela pessoa, daquele ser. Por exemplo, um atributo do homem é a fala. A palavra é um atributo do homem, né? Porque aquela palavra que se entende tudo é o homem só que fala. Então, cada um tem os seus atributos. E o nosso Deus Pai, ele também tem atributos. Eu não vou entrar agora nesses estudos de atributos, mas eu estava refletindo mesmo. E quando eu comecei a ver que o nosso Deus é espírito, eu comecei a perceber que quando a Bíblia diz lá que ele não faça imagens, tal. Eu estava lendo isso à tarde, então para mim tá fresco. Que não faça imagens, tal, aquela coisa toda. É porque não há nada. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu li isso hoje, isso me despertou. E isso é verdade. Tipo assim, não há nada nessa terra, no céu e embaixo do céu. Porque Deus, só para vocês verem uma coisa. Deus, quando Deus fala da invisibilidade dele, que ele é espírito, olha que interessante, irmãos. Presta atenção aqui numa coisa. Quando Deus ele fala assim, ó, em Êxodo 20, ele fala assim, 20 verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, olha só, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Aí ele fala assim, ó, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia, porque eu sou, né, o Senhor, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Sabe, irmãos, essa linguagem aqui tá ligada à criação, vocês podem ver. E é então interessante que quando Deus fala assim, eu não faça nada em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, isso é um lembrete de que o ser Deus divino, o ser divino, o seu modo especial, ou seja, o Senhor ele tem um modo que só ele tem de existência e ele é diferente de tudo que ele criou. Ou seja, nada que você fizer vai ser semelhante ao Senhor Deus. Ele é em espírito. Nada será. E eu vou dizer uma coisa, mesmo que o homem foi feito à imagem de Deus e Deus colocou o seu espírito no homem, Deus soprou
E ele se tornou, na verdade, um homem, ele se tornou com o espírito, com uma alma habitando no corpo. Deus, praticamente, olha que lindo, ele meio que prendeu esse homem. É lógico que Satanás usa outras coisas aí que a gente não vai entrar agora no crédito. Mas o que? Deus, ele prendeu esse homem num corpo, e a Bíblia diz que esse espírito só está ordenado a sair desse corpo quando o corpo morrer e esse espírito volta a Deus. Aleluia. Vocês percebem? Ou seja, porque Deus, ele não deu a liberdade para o homem ir sarocuteando por aí. Tanto é que ele deu um corpo para esse espírito ficar dentro do corpo. E outra coisa, irmãos, é muito lindo isso. E mostrando o quê? Porque se a gente fosse que nem Deus, o espírito pudesse sair e voltar. Então a gente era onipresente. Percebem? E quem é onipresente? Só Deus. Só que Deus, a onipresença de Deus é assim, ele está em todos os lugares inteiro, de uma vez só. Num ato eterno e simples. Deus, ele é Deus, ele não está pedaços dele distribuído. Não, ele está inteiro em cada lugar ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ele é suficientemente Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Às vezes a gente fala, Satanás, ó, será que ele está em todos os lugares? Não está. Satanás, ele não tem os atributos de Deus. Ele é um ser criado por Deus. Ele é um ser criado. E nós fomos inspirados por Deus também, ou seja, nós não éramos eternos, ou seja, Deus, por que Deus é eterno? Ele sempre existiu, ele não teve começo e não tem fim. Nós não. A gente às vezes acaba falando, sou eterno, mas a gente não é eterno, a gente é imortal. Imortal no sentido de que a alma e o espírito não morrem mais. Uma vez nascido, não morre mais. O que morre é o nosso corpo. Por isso, quando você perde alguém, na verdade, o que se perdeu ali foi o corpo. E aquela pessoa não está mais, ela não tem o direito. E Deus colocou isso como regra. Ela não tem o direito de habitar mais aqui, nesse plano. Porque o corpo dela não pode mais atuar, então ela também não tem mais o que fazer aqui. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu. É só um minutinho, irmãos. Eu engoli errado. Então, irmãos, é lindo isso que eu tô dizendo. E Deus, ele é esse ser. Ou seja, ele é um ser tão zeloso que ele protege a própria honra. E nós, humanos, queremos às vezes dar ordem para esse Deus. E eu estava, na verdade, refletindo sobre esses atributos. E eu vou trazer esses atributos em alguns momentos para vocês nas nossas lives. E o ser, olha que lindo o que eu li. O ser divino não é semelhante a nada disso. Nada que existe no céu, nada que existe na terra. Olha só, o ser divino não é nem sequer exatamente igual ao nosso espírito. Nosso espírito é limitado. Olha, não é onisciente, não é onipresente. Olha só. Que também é criado, na verdade, inspirado por Deus. E aparentemente não podemos existir em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha só. Olha que lindo. Só que mesmo assim, ele sendo espírito, Deus, o seu próprio ser, é tão real, porque o Senhor, ele é espírito. A Bíblia diz que ele é espírito e ele é invisível. É um outro atributo dele, que ninguém pode vê-lo. Porque espírito não tem matéria, certo? Deus, ele é espírito e ele é invisível aos olhos humanos, pelo meu corpo, olhos humanos. E o que acontece? É tão lindo que, olha só, mesmo assim, ele é um ser tão real. Por quê? Porque Deus, ele se revela a mim e a você por meio das coisas visíveis, que são criadas. Até mesmo quando você fala, Deus se manifestou como um vento. Ele não é o vento. Então você não pode fazer o exemplo dele como um vento. Porque ele usa o vento, que é uma coisa criada. Ele é um fogo? Não, ele não é fogo. Eu não sei. A Bíblia diz que ele é espírito e não existe ninguém igual a ele. Olha só, a manifestação visível de Deus, muito mais impressionante do que todas as aparições dele, é o Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, ele se revela a nós através das coisas criadas. Romanos 1 diz isso, que é inexcusável. Você não pode dizer que Deus não existe quando você olha para a natureza. É inexcusável. Não podemos dizer que Deus não existe, porque toda a criação manifesta o seu poder, manifesta a sua soberania, manifesta a sua grandeza, manifesta tudo que ele é. Aleluia. E a maior expressão de Deus é o próprio Jesus. Irmãos, Jesus é tão lindo, que ele é tão 100% humano, que ele nos mostrou, ele foi um grande exemplo de ser obediente e considerar o seu Deus, o Deus Pai. Porque ele não fazia nada dele mesmo. Ele nos deu exemplo de como considerar Deus. Ele nos deu exemplo de como honrar Deus. Ele nos deu exemplo de muitas coisas, porque ele trouxe, na verdade, de Deus. Ele veio representar Deus. E ele passou pela sua humanidade. Ele foi submisso. A Bíblia diz que ele se esvaziou. E ele foi servo. E ele padeceu. E ele foi até a morte e morte de cruz. Quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, é que ele realmente se tornou homem. E mostrou para nós o que é congregar. Sabe, irmãos? Porque ele orava, ele dava graças. Ele realmente orientava para amar os inimigos. Ele mesmo manifestava, ele dizia, no poder de Deus, na autoridade do Espírito Santo, se tu queres, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele ali estava submisso a uma autoridade maior. Quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, foi por isso. Porque ele tinha tem pessoas que falam que não, tem pessoas que falam que sim, enfim. Ele tinha a natureza divina e humana, mas as duas não se misturavam. As pessoas falam assim, Jesus, é porque Jesus, se fosse eu não posso, eu não sou Jesus, Jesus conseguiu. Não. A Bíblia disse que ele sofreu. E ele sofreu, que é um sofrimento realmente nem na pontinha do pé, do dedo seu, do que às vezes eu e você nós estamos sofrendo. Só que o que sustentou Jesus na terra como humano foi que ele orava. O que sustentou Jesus na terra, meu marido mesmo falou isso pra mim, foi tremendo, que Jesus se retirava. Ele considerava. A fé dele não era minada. Oh, aleluia! A fé de Jesus não era minada, porque ele tinha intimidade. Ele considerava Deus. A Bíblia diz, quando ele é tentado, tudo ele fala, nem só de pão, em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão vai viver o homem. Ou seja, Jesus, ele era um ser maravilhoso, aleluia, equilibrado. Mas não é porque ele veio assim e ficou equilibrado desde pequenininho, não, irmãos. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele passou. Aleluia. Ele aprendeu a obedecer desde pequenininho. Irmãos, ele não era aquilo tipo que, imagina, acho que as pessoas pensam assim, porque a Bíblia não fala ele antes dos 12 anos. Mas o que acontece? Tem até um filme que fala alguma coisinha que é legal pra gente entender um pouquinho de Jesus, porque a gente esquece que ele passou das mesmas situações que nós passamos. Ou até mais, porque na época dele não tinha tecnologia, não tinha tantas coisas. Mas Jesus, ele não perdia o foco. Jesus não perdia o foco. Jesus, ele não perdia o foco. Tinha um monte de coisas, mas ele era decidido, ele era ou melhor, ele foi amadurecendo, porque ele buscava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, que é a única uma vez que relata, que ele fugiu dos pais, né? E foi lá ouvir a palavra, lá com os mestres da lei. Ou seja, ele já estava buscando mesmo, porque ele sabia que se ele não... Vocês acham que Jesus não aprendeu a ler? Ele já nasceu sabendo ler? Irmãos, acha que Jesus não teve angústias? Que Jesus não teve os hormônios fluindo? Jesus não teve libido? Sabe, a gente tem medo de pensar de Jesus como humano, parece. Como que ele pode?
a Bíblia diz que ele se identificou com a humanidade em todos os aspectos. Por que vocês acham que a palavra de Deus está escrita? Que Deus não dá prova maior do que a gente pode suportar, mas dá o escape. Porque Jesus foi tentado e ele não pecou porque ele aproveitou o escape. Por que ele aproveitou o escape? Porque ele estava ligado com Deus. Porque Deus dava direção. Porque a Bíblia fala... Por que a Bíblia fala? Não se coloque na aparência do mal. Eu acredito que Jesus também pensava nisso. Sabe, irmãos? A gente tem que começar a pensar a natureza de Jesus com lucidez. Senão daqui a pouco a gente pensa que Jesus nunca existiu. A nossa mente fica tão fantasiosa e a gente começa a pensar num evangelho que não tem sentido. Não tem sentido. Por isso que aí quando você passar por dificuldade, aí você entra em revolta e desespero. Por que eu tô passando isso? É muito forte. Aleluia. Ah, Léo, esse meu Jesus, que eu amo. Glória a Deus. Irmãos, é muito lindo. E quando eu comecei a ler essa questão dos atributos de Deus, eu comecei a ver que os atributos de Deus são vários atributos. E aí tem, né, um monte, né? Tem aquilo que é os atributos. Olha só para vocês verem o que eu estava lendo. Tem os atributos que descrevem Deus, que é a espiritualidade, a invisibilidade. Tem os atributos de Deus que falam do conhecimento. Tem os atributos de Deus que é dele mesmo, que é a verdade, a fidelidade. Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe? A gente esquece quem é esse Deus porque a gente esquece de ler sobre esse Deus. A gente esquece de conversar com esse Deus. E esse Deus vai ficando tão distante que fica um Deus desconhecido. Aí na hora da dificuldade você lembra Deus, mas não está vivo aqui dentro. Aí você se estrepa. Por quê? Porque Deus não está vivo. Ou seja, a Bíblia diz, guarda no coração, guarda, vai recebendo, vai, porque quando o dia mal chegar, você tem aonde buscar. Senão você fica que nem uma barata tonta assim dentro de casa e não sabe o que faz, entra em agonia, entra em desespero, entra em angústia, depressão e não faz mais nada na vida. Irmãos, lembra que nós falamos ontem, anteontem e tal, para nós sermos frutíferos? Sabe, a gente tem que observar isso, que Deus, ele nos dá, ou melhor, ele nos dá, aquele que pede, sabedoria. É diferente de conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que buscar e pedir sabedoria. Se você percebe que a tua vida você só está dando murro em ponta de faca, tem que pedir sabedoria para Deus. Se você está vendo que o dinheiro não dura durante o mês, tem que pedir sabedoria para Deus. Se você está vendo que você não consegue começar uma coisa e terminar, tem que pedir sabedoria para Deus. Se você observa que você não está conduzindo bem a sua vida, vamos pedir sabedoria para Deus. Porque se você não está conseguindo estabelecer prioridade, ou você engana a sua fala para você mesmo se sentir confortável, Senhor, me dá sabedoria para eu olhar para mim com verdade. Me dá sabedoria para eu não me enganar com sutileza, me sabotando, porque eu quero ser frutífero e eu não quero que nada atrapalhe a minha prioridade contigo. Lembra que nós falamos, irmãos, no início, Deus deu o domínio da terra aos homens. O homem vendeu esse domínio para Satanás. Porém, Deus não reina mais na terra, mas Deus reina naqueles que o aceitam como Pai. Aí ele atua dentro de nós. O mundo está no maligno, nós lemos sobre isso. Como que eu vou atuar? Se eu não colocar as coisas do alto em prioridade, não tem como. A vida vai fazer sabe o que comigo? O serviço, as coisas de casa, vai fazer sabe o que? Me sufocar. E eu não vou ser frutífera. E aí eu não vou me sentir viva. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava lendo aqui também sobre o amor de Deus, sobre os atributos, e tem um dos atributos que são os atributos que são, tem até aqui escrito, que são os comunicáveis. Tem um que é só Deus, por exemplo, invisível, espírito, é só dele. Tem outros que são comunicáveis. Quais são os atributos que vêm dele e que é comunicável? Qual é? É o amor, é a graça, é a misericórdia, é a paciência. Esses são os atributos, a bondade. E aí a gente começa a ver que é dele mesmo. Por isso que lá na Bíblia não é por acaso que está escrito em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito. Por quê? Porque aqueles que começam a andar com Deus
começa a manifestar os comunicáveis a outros na terra. Porque eles são vivos em Deus. E naturalmente você acaba manifestando. Olha que coisa linda que é isso. Você acaba, eu até escrevi uma coisa aqui. É lindo, é que as coisas elas vão se encaixando, né, irmãos? Outra coisa linda. Olha que coisa linda. Olha só. Por exemplo, um dos exemplos que vão se encaixando. Por exemplo, a bondade. A bondade, ela é, na verdade, um atributo da parte de Deus em que ele é bom. Tá, mas como que ele é bom? Como que eu vou saber o que é bom pra mim não é bom pro outro? Aquela coisa toda, né? Como que é? Ou seja, implica que ele é bom, ou seja, mas ele é o parâmetro, que ele é o parâmetro definitivo do que é bom. Ou seja, é ele que sabe, ele mesmo está se provando para se aprovar sempre, com a sua justiça que anda paralelo, que é um atributo dele de justo, de fiel, que não tem sombra de variação. Ele mesmo observa se a sua bondade é uma bondade realmente que o aprova. Uma bondade que é digna de aprovação, porque o bondoso de Deus é isso, ser digno de aprovação. Mas só que é tão lindo que é assim, ó, os seus atos são perfeitamente dignos da sua própria aprovação. Ou seja, tudo que ele faz é bom mesmo. Tudo que ele faz é bom mesmo. Não existe, irmão, padrão maior de bondade do que o padrão de Deus. E é tão lindo que o que acontece? Olha o que eu escrevi. Deus nos deu certo reflexo do seu próprio senso de bondade. Ou seja, todos os atributos de Deus é 100% pleno e perfeito, certo? Todos os atributos de Deus são inesgotáveis, são plenos, perfeitos. Não precisa se aprimorar. O que nós vamos entendendo? Conforme a gente vai se relacionando com esse Deus, a gente vai pegando o jeitinho dele de ser. A gente vai porque por isso que é difícil a pessoa falar assim: "Ah, eu não consigo ser bom, eu não consigo amar". Por quê? Porque não anda com Deus. Meu pai. Vocês percebem como é difícil? Muitas vezes você ser isso ou ser aquilo, fruto do Espírito? Por quê? Porque você não anda com Deus. Então, quando você não anda com Deus, você não sente a sua bondade, você não sente o seu amor, você não sente a graça, você não sente a paciência dele, porque você merece e eu também ser fulminado em algumas coisas, mas ele é paciente conosco. Quando a gente começa a desfrutar disso, sabe aquela coisa do filho que aprende muito do comportamento do pai? Quando você começa a andar com Deus, o que acontece, irmãos? Você começa a reproduzir o comportamento de Deus. De novo, quando você começa a andar com Deus, você reproduz Deus. Então, será que nós andamos com o Pai? Será que nós conhecemos o Pai? Não é só andar, viu, Sâmia? Será que nós desfrutamos dos atributos do Pai? Porque tem gente que tá com Deus, mas é um baita de um religioso. Não se permite nem ter um abraço do irmão, que Deus ele se revela através do outro. Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso. E olha, e esse Deus, conforme você vai andando com ele, ele vai dando reflexos dos seus atributos, que são os comunicáveis. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a manifestar esse atributo que é igualzinho do papai, que é o perdão, que é o servir. Deus lindo! Jesus veio e serviu. Então, quando a gente começa a manifestar esses atributos, o que acontece? A gente começa, olha só, a gente começa a ver que aquilo que Deus sente quando manifesta o seu atributo, que é alegria, a gente começa a também encontrar prazer. Porque a gente está na linha de Deus. E aquilo que a gente recebe do amor de Deus... vamos fazer um teste? Por exemplo, quando você sente muito, vamos supor um momento, acho que você já se pegou. Eu acho que você já se pegou.
tá adorando a Deus e tá meio que ligado, não tem nenhuma interrupção. Você e ele e você, tal, aquela coisa, você em sintonia, você adorando, você indo, você louvando, você correndo, você fazendo tudo isso. Chega um momento em que você está recebendo o amor dele de uma forma transbordante. Qual é a tendência nossa? Fala aí. Fala aí. Você quer fazer o quê? Você pensa já em alguém para transferir essa alegria. Você quer compartilhar com alguém. É ou não é? Tipo assim, Deus falou comigo. Nossa, eu preciso falar, eu preciso pegar um megafone, eu quero falar para todo mundo. Você começa a... Não fala muito difícil, Alexandre, que muita gente não sabe. Externar, o que é, Lê? Colocar para fora. Então você começa a fazer o quê? Externar. Então o que acontece? Aí você quer compartilhar. Aí eu te pergunto, quando você não faz nada disso, é porque você ainda não... Você até foi até Deus, de repente até foi ouvir, mas você não sentiu fluir entre você e ele. Não desceu. Né? Põe pra fora bem alto, é isso mesmo. Olha só, então você não sentiu. A partir do momento que você começa a receber dele esses reflexos dos atributos, irmão, aí você vai ser misericordioso como Deus é. Que na verdade Deus é o ato de bondade diante de uma miséria, diante de uma aflição de uma pessoa. Aí você vai ter realmente... Vai manifestar graça, porque você alcançou a graça. Agora, aquele que fala assim, não sei se eu vou ser salvo, não sabe nem que Deus é bom, e que quer salvá-lo, e que já salvou, como que você vai se doar pro outro, se você não recebeu a graça? Como? Porque a graça é bondade com aqueles que merecem castigo. Nós não recebemos a graça, nós não éramos merecedores da ira. E a graça o que é? É um presente merecido. Que presente que é esse? Salvação, vida eterna. Irmãos, é muito lindo isso. Vocês percebem? Vai fluindo. Mas sabe por que tá fluindo? Sabe por quê? Não é porque a Simone é inteligente, porque a Simone é isso. Não. É porque eu estava refletindo sobre isso mais tarde. Aqui, ó. Aqui. Eu estava refletindo, ó. E aí, o que acontece? Por isso que ninguém é nada de ninguém. Ó, eu estava refletindo, ó. Refletindo sobre esse livro. E aí, o que acontece? Só que muita coisa aqui nem estava aqui. Por quê? Porque conforme eu fui refletindo e fui sentindo esse Deus e fui vendo, meu Deus, Deus é lindo. Deus é lindo. Então, o que é? Que frase que é essa que o Leonardo falou que ama? Deus é lindo. Então, o que acontece? A gente vai externalizando, a gente vai colocando para fora, bem alto. E aí a gente vai exercendo paciência. Vocês percebem? Olha, vamos lá em Gálatas. O Senhor me deu agora. Na Bíblia, vamos lá em Gálatas 5. Olha só que coisa linda. Gálatas 5. Se você for ver o verso 1... já é uma coisa que nos ensina. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter de novo embaixo de um jugo da escravidão. As pessoas, elas não entendem isso. Sabe? O que acontece? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ou seja, quando você vai para a casa do Pai, ou quando você está de acordo com a palavra do Pai, você vai se tornando livre, aquele peso, você vai entendendo o que é, o que não é, sabe? Aquela coisa de querer ganhar o amor, aquela coisa de querer fazer as coisas só para ter alguma coisa em troca. Você vai vendo que o seu pai, ele não é nada disso. E quanto mais você vê que seu pai não é nada disso, você vai ficando com vergonha de ser diferente dele. Porque você vai falar, nossa, mas eu tô recebendo um amor, e aí eu vou, ai pai, muito obrigado pelo seu amor. Ai, como nós somos pequenos. E a Bíblia diz o quê? Que ele demonstrou o seu amor. Quando que ele demonstrou? Olha aqui, o versículo. Ele demonstrou o seu amor. Olha aqui. Demonstrou. Espera aí, deixa eu ver um versículo aqui.
Ó. Aqui. Aleluia. Demonstrou em 1 João 4,10. Neste amor, não que amássemos a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, né? E enviou o seu Filho como expiação dos nossos pecados. Outro versículo, Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, sabe o que é isso? É lindo, por quê? A questão do amor, se você for parar para pensar, esse amor de Deus não é um amor assim, que Deus decidiu amar a humanidade. Não é isso. Meus irmãos, esse amor, na verdade, é um dos atributos de Deus que diz que Ele se doa eternamente. Só que é tão interessante que esse amor é sempre em benefício do outro. Tanto é que a Trindade tem esse amor. É sempre, se vocês forem ver, sempre o Filho exaltando o Pai, o Espírito Santo exaltando o Filho. É sempre assim, sabe? Então, e é tão lindo, por quê? Porque em 1 João fala que Deus é amor. Mas não é esse amor do dicionário, não. Deixa eu sentir, eu tô sentindo que Deus não me ama. Irmãos, nem precisa sentir, né? Só saber que Deus mandou seu Filho para morrer por nós, isso é amor. Mais claro do que esse não existe. Então, o que acontece? E é tão lindo que você começa a ver, foi aonde eu entrei em João 17 hoje. Porque quando você começa a ver em esse atributo, você começa a ver que ele se manifestava também na Trindade. Ele se manifestava na Trindade. O próprio Pai e o Filho ali, em João 17, começa a ver a interação dos dois. Sabe? Começa a ver a interação dos dois. Então, a gente vê tanto o Pai dizendo que ama o Filho, quanto o Filho dizendo que ama o Pai. E vocês vão ver que João 17 era Jesus fazendo uma oração e logo no capítulo 18 ele já é preso para ser crucificado. Eu comecei a ler o 17, aí eu fui pro 16 para entender o contexto. Aí depois eu li o 17, aí eu fui ler o 18, que eu queria entender como que tinha sido a crucificação em detalhes. Aí eu fui pro 19, aí eu fui pro 20 e terminou no 21. E eu não conseguia parar. Aí o Daniel falou, você vai falar sobre o que mesmo, amor? Eu falei, amor, não sei, mas eu quero ver o término dessa história. E a gente começou. É uma história de amor. E aí o que aconteceu? E eu comecei a ver que nós podemos ter uma certeza que esse amor ele começou lá no céu. E a Bíblia diz que ele nos amou que ele amou Cristo e todas as coisas antes da fundação do mundo. A gente não tem noção qual é esse amor. Então Deus, ele é rico em misericórdia. Deus, ele é rico em amor. Só pra gente ir concluindo, apesar que a gente não vai concluir, porque vai ficar muita coisa pendente, mas eu já tô terminando, porque o pastor Daniel disse que eu tinha que terminar às 9 hoje. É isso mesmo. Glória a Deus. Olha só. Irmãos, eu acho que nós vamos deixar isso pra amanhã, então. Ou pra depois, não sei, amanhã vai outra pessoa, né? Então, eu não sei. Mas eu acho que vamos deixar de João 17 pra gente ver. A gente vai ver essa linda história de amor. E a gente vai ver essa bondade de Deus para com as nossas vidas. E vamos refletir e mergulhar um pouco mais. Então eu vou parar aqui para você ficar com sede e para a gente voltar. Eu quero convidar você na sua casa, pegar a Bíblia, ler João 16, que é Jesus falando lá para preparar que eles vão ter alegria ainda, que eles iam ficar tristes por um momento. Jesus estava preparando eles porque Jesus ia embora. E aí em João 17, Jesus ele faz lindas orações. Ele ora primeiro por ele, depois ele ora para os discípulos, ele ora depois para o mundo todo. E aí nós vamos tirar grandes lições disso. Mas não fica só em João 17, vai para João 18. Olha que coisa linda. João 18 é quando fala que Jesus ele é preso. Aí vocês vão entender naquela passagem lá de Pedro que nega Jesus. Aí depois você vai lá para João 19, que aí você vai ver o que aconteceu, como que foi Caifás, Anás, aí depois foi para Pilatos, aí depois eles apelaram para César, aí vocês vão ver quem é Pilatos, quem é Caifás, vocês vão entendendo o contexto. Aí vocês vão ver Jesus, vocês vão ver uma coisa que eu vi dos hipócritas, dos fariseus, depois vocês me contam o que vocês viram neles. Por quê? O que aconteceu? Como que foi Jesus na hora lá que ele estava sendo julgado? Como que estava? Onde estava? Estava todo mundo junto? Não estava? Como que foi isso?
Vocês vão pegar alguma coisa importante aí. Aí depois, que eu peguei, né? E vocês vão pegar também. Aí depois vocês vão ver que um soldado precipitado, que era o Pedrão, que cortou a orelha lá do Malco. Aqui fala que o nome do soldado era Malco. Aí depois você vai ver um monte de coisas. Aí depois você vai ver o sepultamento de Jesus. Eita. Olha só. Amanhã, pastora. Aí depois vocês vão ver o túmulo vazio. Ô, glória. Aí depois vocês vão ver as aparições de Jesus depois que ele morreu. Aí vocês vão ver um monte de coisa. Que amor é esse? Graça incalculável que não tem interesse e não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Deus é bom, irmãos. Então eu quero que vocês tenham em mente o que? Agora no final dessa live. Que Deus é bom. Infinitamente bom. Isso, resumindo. Resumindo. Vai, falam aí. Eu quero ler o que vocês vão falar. Ler João inteiro. Camila, você vai querer ler mesmo. E vai querer mesmo. Agora, resumindo a live de hoje, Camila, abençoada. Resumindo a live de hoje. O que vocês captaram aí? O que Deus falou com vocês hoje? Não é Leão João, Morgana? Resumindo, eu quero que vocês escrevam. Vamos lá. O que Deus falou com você? O outro já pegando as dores aqui. Olha lá, ninguém fala o que aconteceu aqui nessa live? Vamos, irmãos. Que eu falei muita coisa aqui. Vou aqui esperar. Muito amor. O que mais? Por causa deste amor que nos foi dado, precisamos inflamar vidas sobre este amor. Não, eu disse que resumindo o que você quer que a gente leia, João inteiro. Isso mesmo. Entendi, isso mesmo. Pode ler, João inteiro, que vai ser maravilhoso. Você sabe que eu tava tomando banho, eu queria ler João inteiro agora. Falei, vou ler agora desde o início, que eu quero saber essa história. Por quê? Não é que eu não sei, mas a gente tem que ler, né? Que o amor dele é lindo. O que mais que nós aprendemos? Que lição é essa? Que Deus, ele tem atributos, e quando a gente convive com ele, que é esse pai, o que acontece? A gente reproduz. E a gente vai aprendendo, a gente vai manifestando o amor de Deus. E é impossível manifestar o amor de Deus sem descer para o coração. Aí é entre as religiosidades, entre o peso de congregar, entre o peso de servir, entre o peso de amar, entre o peso de perdoar. Jesus é o nosso exemplo. E que andar com Deus nos faz sermos parecidos com Ele. Uhul! Então vamos orar? Posso orar, pastor? Pode orar. Que eu fui bonitinha hoje, ó. Que hora que é agora? Ó, 9:02. Eu fui bonitinha. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Hoje eu estou bem. Vocês viram que eu estou bem hoje? Muito bem. Glória a Deus. Vamos orar? Amém, é isso mesmo, parecidos com Ele. Se formos parecidos com Ele, vamos fazer tudo aquilo que Natural, Ele fez. mas é feito naturalmente. Surge naturalmente. Porque você começa a ser inflamado por aquele. Isso mesmo. Irmão, sabe aquela piadinha? Vou contar uma piadinha pra vocês de crente. Piada? Olha só, a piadinha. Mas Tinha. pode contar piada? Pode. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu sou horrível pra contar piada, mas enfim. Olha só. Olha, Gi, Deus é a nossa melhor companhia. E aí você pega a companhia dele, esse amor que transborda, você vai pro outro. Aí você vai abraçar todo mundo, você vai ver. Glória a Deus. Ó, tinha uma piadinha que é assim. Não sei se é bem assim, mas é assim. Meu pai contava. Meu pai. Tinha não sei se era... Ou se era português, japonês. Acho que era português, né? Não sei. É qualquer um aí que não era muito... Ele tava assim na frente do aquário. E ele falou assim... Eu vou... Assim. Vocês é o aquário, tá? Então ele faz assim, ó. Eu vou hipnotizar os peixinhos. Fez isso. Eu vou... Isso mesmo, o perdão não é uma escolha, mas é uma decisão quando a gente tá com Deus, então é mais fácil, né? O japonês. Vamos lá, vou pra piada, hein? Olha só.
Eu vou hipnotizar esses peixinhos. Eu vou hipnotizar com a força da minha mente. Vou hipnotizar esses peixinhos. Aí ele ficou tanto tempo lá com os peixinhos que ele não conseguia hipnotizar. Daqui a pouco... Não, ele ficou tanto tempo e o peixinho não hipnotizava. Aí daqui a pouco, quando foi... Deixa eu com a minha piada. Aí daqui a pouco ele não conseguia, né? E ele lá. Aí chegou um tempo que ele tava assim, ó. Não é assim, não. Deixa. Ele que foi hipnotizado. Ou seja, ela resumiu. Não é assim? Ó, é assim, ó. O japonês hipnotizou o peixe no aquário, né? E aí ele hipnotizou de tal forma que o japonês fazia assim, e aí o peixinho fazia assim, o peixinho fazia assim. Aí o português, ele também falou: como que você conseguiu fazer isso, Japa? Aí foi assim, ó, você olha para ele, fica olhando para ele fixamente para ele, você olha fixamente e aí o peixinho, ele vai ser hipnotizado. Ele vai para onde você for. Aí o português olhou para ele assim, começou a olhar, daqui a pouco o português estava... Eu não sei fazer essa boquinha. Chega! Ai, irmãos, Deus é bom, né? Vamos orar. Papai querido, Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, Pai. Obrigada, por esse carinho também dos obrigada. meus irmãos. Deus, te agradecemos, Senhor. Obrigada. Te agradecemos por cada irmão que entrou novo hoje aí. Saudades Deus lindo! Saudades de tantos irmãos, Senhor amado, que construímos histórias no trajeto da nossa vida, Senhor, e vimos hoje esses irmãos aqui também participando conosco. Isso é maravilhoso, Sim, Senhor. meu Deus, obrigada em nome pelo do seu Senhor amor. Jesus Cristo, Deus. Pelo seu amor, Pai. Que esse amor, Senhor, que esse amor que eles estão sentindo agora, Senhor amado, em nome de Jesus, que eles sejam contagiados, Senhor, Pai. eles venham ser contagiados e contagiar outras vidas, Senhor, dentro dos seus lares, por onde eles passarem, Senhor. Pai, eles vão encontrar, Senhor, vocês vão se encontrar com pessoas apavoradas. É, Deus. Ah, Pai, que eles venham ser, Senhor, um porto seguro dessas pessoas apavoradas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles venham apaziguar, lembrar esse Senhor, amor que Deus tem por eles. que eles venham lembrar e transferir para outra pessoa do amor e dessa graça, Senhor amado, que veio de graça. Verdade. Para as nossas vidas, e recebemos de graça, e de graça estamos enviando, Amém. sim, a outras vidas, que eles também possam fazer da mesma forma, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó, querem que a gente pousa aí para tirar foto do peixinho. Pronto. Vou dar ontem falaram que eu não dei a bênção apostólica, então vou dar a bênção. A Silvia tá aí? Senhor Se a Silvia Jesus. tiver, prima linda, eu te amo. Glória a Deus. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Saudades 1000. Saudade, muita saudade. Cada bico foi um flash. Amo vocês. Beijo, tchau.